Já se sentiram presos em um ciclo interminável de erros e decepções, onde parece que nada dá certo? É um sentimento desolador, como se estivéssemos sempre um passo atrás, incapazes de nos libertar dos padrões que nos aprisionam. Nesses momentos, é comum questionarmos nosso valor, nossas capacidades e até mesmo a bondade de Deus. Perguntamos: por que continuo errando? O que está errado comigo? Mas pensemos juntos, como seria nossa vida se buscássemos a sabedoria de Deus antes de cada decisão? Imagine a transformação que poderia ocorrer se, ao invés de confiar apenas em nós mesmos, nos rendêssemos à orientação divina em todas as situações. Hoje, quero compartilhar com vocês o poder extraordinário que se manifesta quando colocamos Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Há uma paz indescritível e uma clareza divina que vem quando nos entregamos à sua vontade e deixamos que Ele guie nossos passos. E lembrem-se, ao final, faremos uma oração poderosa em nome de Jesus. Portanto, acompanhem até o fim. Deixem seus corações abertos e estejam prontos para receber as bênçãos que só nosso Deus pode conceder. As palavras de Jesus em Mateus 6, versículo 33, oferecem um sólido suporte bíblico para o poder que vem de buscar Deus primeiro em todos os aspectos da vida. Jesus disse: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Este versículo nos assegura que, quando priorizamos Deus e seu reino, Ele cuida das outras necessidades e preocupações que temos. Esse é o poder incomparável que vem ao colocar Deus em primeiro lugar. Também no livro de Isaías, no capítulo 26, versículo 3, encontramos esta profunda segurança: "Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti." Isso fala não apenas da paz que desejamos, mas também da transformação que ocorre quando fazemos de Deus nosso primeiro ponto de contato em cada situação. Nas Escrituras, encontramos diferentes histórias de pessoas que, assim como alguns de nós hoje, estavam presas em ciclos de retrocessos e falhas. Considere a história de Sansão, um homem de grande força, mas de fraca vontade, que se encontrou em um padrão de decisões ruins. A oração em Juízes 16, versículos 28 a 30, é um momento crucial na vida de Sansão. Ela diz o seguinte: "Então Sansão clamou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus, lembra-te de mim. Peço-te, dá-me força, só desta vez, ó Deus, para que com um só golpe eu me vingue dos filisteus por meus 2 olhos." E Sansão segurou as 2 colunas centrais que sustentavam o templo. Com a mão direita em uma coluna e a esquerda na outra, Sansão disse: "Que eu morra com os filisteus." Então ele empurrou com toda a sua força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todas as pessoas que ali estavam. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Nesses versículos, Sansão, que havia sido traído, capturado e perdido a visão pelos filisteus, clama a Deus em um pedido final por força. Sua oração é de arrependimento, petição e, em última análise, confiança no propósito de Deus para sua vida. Isso serve como um lembrete de que, mesmo em nossos momentos mais baixos, quando buscamos a Deus, Ele nos ouve. Apesar de suas falhas repetidas e lapsos de julgamento, Sansão teve um momento de redenção quando fez de Deus sua prioridade, mesmo que fosse nos momentos finais de sua vida. Considere que sua oração foi por força e para cumprir a vontade de Deus. E ao fazer isso, ele se libertou de seu ciclo de decisões ruins e erros, embora a um custo tremendo. Meus amigos, fazer de Deus sua prioridade traz um poder transformador que pode quebrar até as correntes mais fortes de falhas repetidas. Quando você coloca Deus no centro, você convida sua orientação e sabedoria para sua vida. Provérbios 3, versículos 5 a 6, nos dizem: "Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas." Quando você se rende à direção de Deus, Ele o equipa com a sabedoria para fazer melhores escolhas, rompendo assim o ciclo de erros e decisões ruins. Mas o que significa fazer de Deus sua prioridade em termos práticos?
porque a esta altura você pode ter percebido que o nosso canal de devoção, o propósito da oração, está comprometido em oferecer a você uma abordagem mais prática para viver uma vida cristã vitoriosa. Então, voltando à pergunta, o que significa fazer de Deus sua prioridade em termos práticos? Tudo começa com a rendição, um ato profundo e intencional de entregar sua vontade, suas decisões e suas ações a Deus. Isso significa começar cada dia buscando a sua face, reconhecendo suas próprias limitações e convidando-o a guiá-lo. Uma vez que você faz isso, suas ações e decisões passam a ser influenciadas pela sabedoria divina de Deus, em vez de seu próprio julgamento humano falho. Mas sejamos honestos aqui. Fazer isso não significa que você nunca mais cometerá um erro. No entanto, isso significa que, com o tempo, seus erros se tornarão cada vez menos frequentes, talvez até cessando completamente. E mesmo quando você falhar, terá um Deus amoroso para guiá-lo de volta ao caminho certo. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos 8, versículo 28, "E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Mesmo seus erros passados e decisões ruins podem ser transformados em uma notável jornada de redenção e graça quando Deus está no comando. Amigos, o ciclo de erros, decepções e decisões ruins só pode ser quebrado quando decidimos intencionalmente fazer de Deus a prioridade em nossas vidas. Alinhando-nos com sua sabedoria divina e plano, não apenas nos libertamos dos ciclos viciosos que nos prendem, mas também entramos em uma nova temporada, uma de graça, redenção e possibilidades infinitas. Nesta nova temporada, cada revés é uma preparação para uma volta por cima, e cada falha é uma oportunidade para a graça abundar. Então, vamos nos libertar hoje fazendo de Deus nossa primeira e mais alta prioridade. Vamos explorar 5 pontos convincentes sobre o que acontece quando você busca Deus primeiro em todos os seus empreendimentos. Esses pontos não são meramente teóricos. Eles são práticos e fundamentados na palavra viva de Deus. Primeiro ponto: o plano de Deus se desdobra diante de você. Meus amigos, quão maravilhoso é saber que nossas vidas não são meros acidentes ou uma série de eventos aleatórios. Quando confiamos no Senhor, como Provérbios 28, versículo 25 nos assegura, "Quem confia no Senhor prosperará." Considere que isso significa que prosperamos de maneiras que vão além da riqueza material. Pegue a história de Noé, por exemplo. Ele viveu em um mundo que nunca tinha visto chuva. Você sabia que não há menção de chuva na terra até o dilúvio em Gênesis capítulo 7? A Bíblia nos diz que a terra original e o jardim do Éden eram regados por riachos, rios e névoa, em vez de chuva. Gênesis 2, versículo 5 diz, "Antes que qualquer planta do campo estivesse na terra, e antes que qualquer erva do campo crescesse, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar o solo." Gênesis 2, versículo 6 continua, "Mas uma névoa subia da terra e regava toda a face do solo." E no versículo 10 de Gênesis 2, a Escritura diz, "Um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia em 4 braços." No entanto, mesmo que não chovesse antes, Noé foi chamado para construir uma arca. Para aqueles ao seu redor, a instrução parecia insensata, mas Noé compreendia algo fundamental. Ele estava operando de acordo com um plano divino. Este plano não é um esboço feito por mãos humanas, mas um plano meticuloso desenhado pelo próprio Deus. Tudo isso que aconteceu com Noé, e a arca destaca que a fé de Noé, como descrito em Hebreus 11, versículo 7, era especialmente forte. Noé foi avisado sobre coisas que não se viam, o que é talvez uma indicação adicional de que a chuva não fazia parte da experiência inicial da humanidade. Quando buscamos Deus em primeiro lugar, encontramos-nos caminhando de acordo com seu plano divino. Planos que nos prosperam e não nos prejudicam. Planos que proporcionam um futuro cheio de esperança. Nossas escolhas deixam de ser apenas reações às circunstâncias e tornam-se passos proativos guiados pela sabedoria divina. Você começa a ver os desafios da vida não como obstáculos, mas como degraus na grande narrativa que Deus planejou para você. Meus amigos,
O plano que Deus tem para cada um de nós é tão único quanto nossas impressões digitais. É feito sob medida para você, projetado para trazer à tona a melhor versão de si mesmo. Não se trata de correr atrás de sonhos, mas de cumprir um destino que só você pode cumprir, porque é especialmente feito para você. Você buscará ativamente esse plano hoje? Hoje oferece um novo começo. Você pode escolher viver uma vida marcada por propósito e direção. Nada mais de tropeçar pelos dias guiados por tentativa e erro. Opte por uma vida governada pela orientação divina. Vamos tomar a decisão consciente de ser mais como Noé. Ouvir, obedecer e observar enquanto o grande projeto para nossas vidas se desenrola de maneiras magníficas. Segundo ponto, uma cerca de proteção o rodeia. Quando fazemos de Deus nossa prioridade, algo incrível acontece. Entramos em um reino onde somos protegidos por um poder maior do que nós mesmos. Veja novamente a história do profeta Eliseu e seu servo. Eles se encontraram em uma situação que parecia desesperadora, cercados por um exército inimigo. No entanto, Eliseu não estava preocupado. Ele havia buscado a Deus primeiro e sabia que estava sob proteção divina. Ele orou: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. E os olhos do servo foram abertos para ver um exército de anjos ao redor deles, oferecendo proteção divina contra seus inimigos. Precisamos entender que essa proteção não nos torna imunes a desafios da vida, mas nos dá força para enfrentá-los. É uma garantia reconfortante de que temos um defensor e um libertador que luta nossas batalhas. Ir a Deus primeiro nos alinha com essa proteção incrível, ajudando-nos a enfrentar desafios com confiança. Imagine uma vida onde você poderia evitar armadilhas, erros, decisões ruins e lutas desnecessárias porque está operando dentro de uma cerca protetora que Deus coloca ao seu redor. Seus passos seriam mais firmes, sua coragem maior e suas vitórias mais doces. Assim como Eliseu e seu servo, não estamos sozinhos. Temos uma fortaleza de proteção divina ao nosso redor. Amigos, isso não é mera teologia ou doutrina. É o testemunho e a experiência de vida real de inúmeros crentes que buscaram Deus em primeiro lugar. Terceiro ponto: sabedoria além dos anos e da educação. A sabedoria não é meramente o privilégio dos idosos ou dos instruídos. É um dom de Deus disponível para qualquer um que a busque. Veja a história do filho do rei Salomão, Roboão, por exemplo. Ele escolheu ignorar conselhos sábios e, em vez disso, ouviu seus jovens amigos inexperientes, levando à divisão do reino. 1 Reis 12, versículo 15 nos diz: O rei não ouviu o povo, pois o evento vinha do Senhor para que cumprisse a sua palavra. Se Roboão tivesse buscado a sabedoria de Deus, talvez a história contasse um conto diferente. Ao buscar Deus em primeiro lugar, você acessa um reservatório de sabedoria que supera o entendimento humano. Essa sabedoria permeia todos os aspectos da vida, desde relacionamentos e decisões de carreira até desafios pessoais e dilemas. Você recebe a sabedoria para navegar habilmente pelas complexidades da vida com clareza e facilidade. O que é ainda mais surpreendente é que esse tesouro de sabedoria está disponível para todos, jovens e velhos, instruídos e não instruídos. Tudo o que é necessário é um coração humilde, disposto a pedir orientação a Deus. Tiago 3, versículo 13 diz: Quem entre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Então, meus amigos, a sabedoria está disponível para quem pede. Por que você escolheria caminhar pela vida confiando apenas no entendimento humano? Isso não faz sentido. Eu exorto você a escolher caminhar na sabedoria de Deus. E quando você caminha na sabedoria, sua vida nunca será a mesma. E agora, eu me sinto levado a declarar uma bênção sobre aqueles de vocês que fazem parte da nossa família do propósito da oração no YouTube. Ao buscar Deus em primeiro lugar e escolher caminhar na sabedoria de Deus, você começará a ver mudanças positivas acontecendo em sua vida, não apenas como um golpe de sorte ou coincidência, mas como evidência tangível da graça e bondade de Deus fluindo através de você. Em nome de Jesus, portas que estavam fechadas serão abertas. Você experimentará cura em todos os aspectos da sua vida. Correntes serão quebradas. Rompimentos divinos serão a nova norma.
Relacionamentos serão restaurados. Você experimentará a paz de Deus. Será coberto pela proteção de Deus. A favor e bondade de Deus o seguirão. Você será um testemunho do amor e graça de Deus. E por sua vez, sua vida se tornará um testemunho vivo e uma inspiração para os outros. Declaramos em nome de Jesus que aqueles que nos abençoam também serão abençoados. Você é abençoado para ser uma bênção. Amém. Portanto, uma vida onde você busca Deus em primeiro lugar é uma vida guiada pela sabedoria divina. É uma vida cheia da graça, amor, paz, misericórdia e bondade de Deus. Quarto ponto. Portas de oportunidade se abrem. Quantos de nós já batemos em portas que nunca se abriram ou perseguimos oportunidades que levaram a becos sem saída? Amigos, quando você se deleita no Senhor, como o Salmo 37, versículo 4 nos assegura, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Deus concede esses desejos de maneiras que muitas vezes nos surpreendem. Considere a história de José, que pode ser encontrada nos capítulos 37 a 50 do livro de Gênesis. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, falsamente acusado e preso, a vida de José parecia ser uma série de eventos infelizes. No entanto, o que parecia ser retrocessos eram na verdade preparações para o plano maior de Deus. Eventualmente, José se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito, e foi instrumental em salvar não apenas sua família, mas uma nação inteira da fome. Quando Deus é sua prioridade, Ele tem uma maneira de transformar o que parece ser um beco sem saída em uma porta de esperança e oportunidade. Assim como José foi da prisão ao palácio, suas circunstâncias podem mudar drasticamente quando você se alinha com o plano de Deus. As situações desfavoráveis que você enfrenta podem se tornar plataformas para Deus mostrar sua glória e proporcionar livramento. Então, mesmo quando as probabilidades parecem estar contra você, lembre-se de que a capacidade de Deus de realizar uma reviravolta é incomparável. Quando Deus é sua prioridade, Ele orquestra sua vida de tal maneira que portas de oportunidades não apenas se abrem, mas se escancaram para que você possa passar. Não é que a vida de repente se torne um mar de rosas, mas as lutas diminuem. É como se o universo conspirasse a seu favor, alinhando circunstâncias e pessoas para impulsioná-lo ao seu destino. Lembre-se de que as portas que Deus abre, ninguém pode fechar. Quando as oportunidades surgem em seu caminho, elas não são apenas para elevá-lo, mas para cumprir o propósito específico de Deus para a sua vida, tornando-as sustentáveis e gratificantes. A chave para desbloquear esse reino de possibilidades infinitas é simples. Busque Deus em primeiro lugar. Quinto ponto. Seus relacionamentos se transformam. Um aspecto-chave de nossas vidas que muda drasticamente quando buscamos Deus em primeiro lugar são nossos relacionamentos. Tome o relacionamento entre Jonatas e Davi, descrito em 1 Samuel, capítulos 18 a 20, como uma lição interessante. Jonatas era filho do rei Saul e naturalmente o próximo na linha para o trono. Davi, no entanto, foi ungido por Deus para ser o próximo rei. Apesar desses destinos conflitantes, a amizade entre Jonatas e Davi foi tão profundamente influenciada pela sua devoção a Deus que superou até os maiores desafios mundanos, incluindo o pai de Jonatas, Saul, que estava tentando matar Davi. As ações de Jonatas para proteger Davi foram guiadas por um amor altruísta, um amor enraizado em um relacionamento com Deus. Esta história ilustra como buscar a Deus em primeiro lugar transforma não apenas nosso caráter, mas também nossos relacionamentos. Quando priorizamos Deus, nossos relacionamentos carregam as marcas da sabedoria divina, do amor altruísta, do compromisso duradouro e da coragem para fazer o que é certo, independentemente do custo pessoal. Então, quando Deus é o ponto focal da sua vida, não se surpreenda quando a qualidade dos seus relacionamentos também melhorar. Você começará a atrair pessoas que não são apenas boas para você, mas boas para sua alma. Pessoas que o desafiarão, inspirarão e encorajarão em sua caminhada com Deus. Seus relacionamentos se tornarão uma fonte de alegria e um manancial de inspiração, fortalecendo-o contra as tempestades da vida. Eles se tornarão relacionamentos que não apenas resistem ao teste do tempo,
mas também se tornam parcerias no cumprimento do propósito de Deus para suas vidas. Boa companhia nutre a alma, meus amigos. Faça de Deus sua prioridade e veja como seus relacionamentos se transformam. Meus amigos, alinhar sua vida com o propósito de Deus transforma o comum em significativo. Nenhuma tarefa é pequena demais. Nenhum desafio é grande demais quando você percebe que faz parte do magnífico plano de Deus. O que você faz é saturado de significado eterno porque você está operando no reino do propósito divino. Sua vida se torna um capítulo significativo na grande narrativa que Deus está desdobrando. Lembre-se, entrar no seu propósito divino não significa que você não enfrentará provações ou dificuldades. Esther arriscou sua vida quando decidiu se aproximar do rei sem ser convidada. No entanto, isso significa que, independentemente do que você enfrente, você o faz com a certeza de que está na vontade de Deus. Você pode dizer confiantemente, como Esther: se perecer, pereci, sabendo que cumprir o propósito de Deus é a maior realização que você pode alcançar. Essa convicção alinha-se com as palavras de Jesus em Mateus 16, versículo 25, onde ele disse: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Isso reitera que a busca da vontade de Deus muitas vezes requer que ultrapassemos nossas zonas de conforto, arriscando tudo por algo muito maior do que a autopreservação. Em um mundo que frequentemente parece sem rumo e sem direção, viver uma vida alinhada com o propósito divino oferece uma âncora. Não se trata apenas de ir para o céu quando você morrer, mas de trazer um pouco do céu para a terra enquanto você vive. Trata-se de ser um vaso através do qual o amor, a graça e o poder de Deus podem fluir para o mundo. Quando sua vida se alinha com o propósito de Deus, você não apenas existe, como costumo dizer, você prospera. E ao prosperar você se torna um farol de esperança, luz e amor para aqueles ao seu redor. Amigos, hoje eu estendo um convite a todos vocês. Um convite para buscar a Deus em primeiro lugar. Ao fazer isso, você descobrirá que o plano de Deus se desdobra diante de você. Uma cerca de proteção o rodeia. Sabedoria além dos anos e da educação é concedida a você. Portas de oportunidade se abrem. Seus relacionamentos se transformam. Você é envolto por uma paz inabalável diante da incerteza. E vive uma vida alinhada com o propósito divino. E também você descobrirá que tem vários testemunhos para compartilhar com nossa comunidade do propósito da oração. Então, meus amigos, vamos abraçar a vida abundante que surge quando fazemos de Deus nossa primeira prioridade. Como Jeremias 29, versículo 13 diz: vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Então você aceitará este convite hoje? Vá a Deus em primeiro lugar. Busque a Deus como sua primeira prioridade e não se surpreenda ao ver sua vida passar por uma transformação que você nunca imaginou possível. Agora, a todos aqueles que ouvem a minha voz, vamos ao Senhor em oração. Quero que você ore esta oração comigo para que possa receber todas as bênçãos desta oração. Vamos orar ao nosso gracioso e misericordioso Deus. Pai Celestial, o Alfa e o Ômega, o doador de sabedoria e o sustentador da vida. A ti seja toda glória e honra. Tu és digno de todo o meu louvor. Teu amor é eterno e tuas misericórdias duram para sempre. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Que tua vontade seja feita na terra e na minha vida como é no céu. Pai, venho diante de ti em humildade, reconhecendo que falhei em atingir a tua glória. Perdoa-me pelos meus pecados, assim como também perdoo aqueles que pecaram contra mim. Em nome de Jesus, declaro liberdade das correntes da confusão e da falta de propósito. Repreendo toda força que possa estar trabalhando contra a tua sabedoria divina e perfeita vontade para a minha vida. Senhor, concede-me a sabedoria para buscar-te em primeiro lugar em todas as coisas. Alinha meus pensamentos, minhas decisões e meus relacionamentos com tua sabedoria celestial e propósito divino. Senhor, que minha vida seja significativa e reflita tua glória e tua redenção. Pai, eu oro por um aumento no meu entendimento, que tuas bênçãos abundantes fluam em todas as áreas da minha vida. Declaro cura sobre meu corpo,
mente e espírito em nome de Jesus, e também declaro cura sobre meus entes queridos. Senhor, pelas tuas feridas somos curados. Ergue uma cerca ao nosso redor, Senhor, para nos livrar de toda a armadilha do inimigo e nos cerca com teu favor e proteção divinos. Pai, oro para que meus entes queridos também experimentem tua graça e amor incríveis. Que eles se aproximem de ti, querido Senhor, pois tua palavra nos diz que se nos aproximarmos de ti, tu te aproximarás de nós. Senhor, enquanto faço esta oração junto com todos os que estão ouvindo, agradeço por cada coração que está se abrindo diante de ti agora. Que tua vontade seja feita na terra e em nossas vidas assim como é feita no céu, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre e sempre. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder à minha oração. Em nome poderoso de Jesus, eu oro. Amém. Agora gostaria de pedir sua ajuda para que essa mensagem alcance ainda mais corações necessitados. Compartilhe este vídeo com um amigo, um familiar, ou qualquer pessoa que você saiba que precisa dessa palavra de esperança e fé. Cada compartilhamento é uma semente plantada no campo de Deus. Clique no botão de curtir para mostrar seu apoio e não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, você estará sempre por dentro dos nossos vídeos, que são feitos para abençoar seu coração e elevar seu espírito diariamente. Agradecemos de todo o coração a cada um de vocês que nos acompanha e apoia. Lembre-se sempre, você é abençoado para ser uma bênção na vida de outros. Que a paz e a graça de Deus estejam sempre com você. Meus queridos, quero falar diretamente ao seu coração neste momento. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, sentindo-se perdido, sem esperança, ou carregando um peso que parece insuportável. A vida pode ser dura, e os desafios muitas vezes nos fazem questionar se há uma saída, se há uma luz no fim do túnel. Se você está cansado de lutar sozinho, se sente que precisa de algo maior, de uma força que venha além de você mesmo, eu quero te dizer que essa força é Jesus Cristo. Para aqueles de nós que estão lutando com propósito, Senhor, que tu reveles teu plano divino para nossas vidas. Ordena nossos passos. Querido Senhor, Pai, para aqueles que estão presos em ciclos de decisões ruins, erros, decepções e más escolhas, pedimos que nos concedas força, quebres essas correntes e nos liberte. Para aqueles com relacionamentos fraturados, que teu amor transformador repare e restaure o que foi quebrado, de acordo com tua vontade para nossas vidas. Tua palavra, em Mateus 15, versículo 26, nos lembra que a cura é o pão dos filhos, e assim como teus filhos amados, reivindicamos humildemente esta promessa agora. Senhor, pedimos que tua mão curadora nos toque exatamente onde estamos, atendendo a cada doença e enfermidade, cada dor e área de desconforto, cada ferida emocional e preocupação, cada vício, cada desafio mental que possa levar a sentimentos de preocupação, ansiedade e depressão, e cada área que carece de integridade. Em nome de Jesus, amarramos toda força que vem contra nossa saúde e bem-estar. Senhor, agradecemos por trazer restauração para os nossos corpos, paz às nossas mentes e rejuvenescimento para nossos espíritos. Reivindicamos estas bênçãos e promessas, enquanto concordamos em nome de Jesus. Pai, somos gratos porque ao te buscarmos primeiro, estás fazendo toda a boa diferença em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder minha oração. Em nome poderoso de Jesus eu oro. Amém.